E é um mundo com tanto ruído, tantas coisas acontecendo, tantos inputs. E será que a gente tem tempo de se ouvir? Hoje eu quero falar sobre isso. Eu sou Esperança Macarena, falando aqui no Pílulas de Espiritualidade, de segunda a sexta, 9 horas. E estava ouvindo o padre Fábio de Mello, aquele maravilhoso, falando sobre paciência, que é uma virtude que a gente tem que desenvolver, porque a gente costuma achar que a gente tem que ter as coisas no nosso tempo, quando na verdade não é no nosso tempo. É no tempo de Deus, as coisas têm um ciclo, é tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo da semeadura, é tempo da colheita, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Vamos deixar a galera entrar para a gente continuar. E como é que a gente sabe se o que a gente está fazendo, se o que está acontecendo com a gente é o certo? Como é que a gente fica sabendo se aquilo está de acordo com o que a gente verdadeiramente sente no coração, né? Quando a gente se ouve. Porque se a gente não se ouvir, a gente vai se atropelando, vai fazendo as coisas no automático, vai fazendo as coisas porque os outros querem que a gente faça, vai fazendo as coisas porque a sociedade espera daquilo, a gente não sabe dizer que não para as pessoas e acaba fazendo coisas que não gostaria. Bom dia, Kiko, tudo bem? E fica esse sentimento de que num determinado momento você olha para a sua trajetória e você não entende o que foi que aconteceu. Como é que você foi parar ali naquele lugar, né? A gente normalmente, quando está muito desviado do caminho, é porque a gente não se ouviu, a gente forçou uma barra, a gente estava numa situação que tinha um desconforto, mas a gente insistiu, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja nas atitudes, seja com o filho, seja com o pai, seja em qual relacionamento nosso, né? A gente vai permitindo que os outros ditem as regras da nossa vida e a gente não ouve o nosso coração, a gente não para pensar se aquilo que a gente escolheu era uma escolha nossa, e sim uma escolha porque a gente se influenciou, porque disseram pra gente, porque a gente quis ser igual a todo mundo, e aí a gente vai se desviando do nosso caminho, e a gente, quando vai ver, chegou num lugar que não sabia nem que queria estar lá. Bom dia, Fatinha, tudo bem? Então, como é importante a gente se ouvir. Quando a gente estiver naquele momento que a gente tem que decidir direita, esquerda, fico ou vou, paro ou não paro, troco ou não troco, a gente tem que se ouvir e a gente tem que respeitar essa nossa intuição. A gente tem que olhar para dentro, acalmar a nossa mente, porque é tanto ruído na nossa vida, é tanta coisa, são tantas influências. A gente hoje recebe inputs da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E se não for aquela pessoa que ainda dorme com o celular assim na mão, quase caindo, e deixa ele cair na cama e dorme. Com tanto ruído, como que a gente vai se escutar? Como que a gente vai se perceber? Como a gente vai entender o ciclo do tempo? Como que a gente vai conseguir parar para ver que tudo é ciclo, que tudo tem começo, meio e fim, que às vezes a gente está numa situação forçando que ela não acabe, quando de fato ela já acabou, ou a gente está querendo trocar uma situação, quando de fato a gente deveria tentar mais um pouco. Então, como é que a gente consegue essa conexão, né, com o cosmos, o nome que você quiser dar, com Deus, com o Mestre Jesus, com os espíritos benfeitores, com o anjo da guarda, com Buda, com Alá? A gente só consegue quando a gente faz silêncio. A gente só consegue quando a gente respira, acalma a nossa mente, percebe os sinais, né? Muitas vezes os sinais estão ali do nosso lado e a gente não está percebendo. Muitas vezes as pessoas que estão próximas da gente já perceberam e a gente não ouve. Ou então a gente vai ouvir
pessoas que têm outros interesses, que para elas interessam que a gente faça uma determinada coisa. Isso é difícil, né? Isso é bem difícil. Eu acho que quando a gente é mais novinha, é mais difícil ainda, que quando a gente é novinha e novinho, a gente é muito influenciado pelo grupo, né? Tem aquela coisa da moda. A moda é bota branca. Eu odeio bota branca, mas eu vou usar porque tá todo mundo usando bota branca. Você nem parou para perguntar se você queria mesmo gastar aquele dinheiro numa coisa que você ia usar pouquíssimo, né? Falando de moda, que é um exemplo bobo, mas serve para tudo, né? Mulher tem muito essa coisa da moda, né? Os meninos todos, porque tem que jogar futebol na pelada da sexta-feira. Pô, nem gosto de pelada, pô, mas vai estar todo mundo lá, eu vou também. Então, a gente acaba fazendo escolhas influenciados pelos outros, quando a gente sequer se perguntou se era aquilo que a gente queria, se era aquilo que a gente gostaria, se aquilo está em sintonia com a nossa alma, com o nosso coração, porque a gente não se ouve, a gente está com a mente muito barulhenta e a gente sequer se percebe. Então, a gente tem que ter momentos de pausa, momentos de tranquilidade, momentos de respirar, dar uma interrompida na correria louca do dia a dia, para a gente perceber como é que a gente está em determinadas situações. Vou dar um exemplo para vocês aqui da minha vida prática, né? Sábado a gente teve casamento, né, Fátima? Fátima trabalhou comigo. E domingo, normalmente, quando é pós-festa, domingo é o dia que eu tiro para descansar, para relaxar, porque é muita atenção. A gente tem que entregar uma festa sem erro e é sempre muito complicado. A gente fica exausta não só fisicamente, como também mentalmente. Só que domingo eu tinha uma visita técnica que não podia ser adiada, então dormi pouco, fui encontrar com a noivinha, longe, resultado, não descansei no domingo. Segunda-feira eu tinha o meu compromisso de malhar, porque eu tenho a coisa psicológica que é assim, se eu não malho na segunda-feira, se eu matar a segunda-feira, eu já acho que a minha semana vai desandar, então eu não gosto de faltar segunda-feira. Aí fui malhar na segunda-feira, mesmo exausta, voltei, tomei banho, fiz tudo que eu tinha que fazer, fiz o pílulas, fiz tudo que eu tinha que fazer, mandei mensagem para todo mundo e falei assim, vou apagar, não me acordem que eu não sei a que horas eu acordo. Sei que eu acordei 3 da tarde, nem almocei, porque aquele descanso que eu não tive no domingo, eu acabei tendo na segunda-feira. Pô, dava para ficar acordada, dava para emendar, dava, mas aí eu ia estar forçando a minha natureza, forçando o meu ritmo. E uma coisa que eu aprendi hoje em dia é que eu não forço a minha natureza e eu não forço o meu ritmo, porque isso tem consequências para a minha saúde. Então, eu estou dando esse exemplo por quê? Porque eu hoje em dia eu ouço o que o meu corpo precisa, o que a minha mente precisa. Eu já me conheço num ponto de saber o que eu preciso naquele momento. Bom dia, Thaís, tudo bem? Então, a gente tem que se perceber, não é porque, bom dia, Deborita, a gente tem que se perceber, não é porque os outros estão fazendo, que a gente tem que fazer também. A gente tem que estar alinhada com o que nos faz bem, com o que está presente, com o que faz sentido no meu momento presente. E outro dia tinha um amigo meu, eu divido o depósito com o Michel, que é da iluminação. Aí ele virou para mim e falou assim, você tá fazendo menos festa, né? Eu falei, tô. Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque eu tô diminuindo o meu ritmo. E é uma coisa assim de perceber, como disse a Thaís, a maturidade traz o entendimento. É de perceber que eu não aguento hoje fazer 40 festas como eu fazia há 7 anos atrás. O mercado, óbvio, caiu também. Mas não é só isso, não. Sou eu fisicamente, eu, Esperança. Eu quero entregar um trabalho com muita qualidade. Isso exige muito de mim em todos os sentidos. Exige da minha criatividade, exige da minha responsabilidade. Tem uma série de exigências e eu não vou diminuir a qualidade do que eu entrego. Porque é aquela coisa, como todo trabalho, né? Basta você fazer uma vez uma coisa errada que o seu nome vai para a lama. Então, eu hoje prefiro trabalhar menos.
Por quê? Porque eu percebo, eu me ouço, eu sei que minha mente, meu corpo, etc e tal, não dá para ter um ritmo de trabalho como eu tinha com 40 anos. Não dá. E isso eu acho que é uma sabedoria da gente entender e perceber que são novos ciclos, que coisas que antigamente para mim faziam muito sentido, hoje não fazem mais. E tá tudo bem. Por quê? Os tempos ao longo da vida da gente vão mudando. Quando a gente é novinha, a gente fica assim, pô, tá rolando uma festa e eu não fui, meu Deus do céu, eu estou perdendo. A gente tem muito esse sentimento, né? Eu estou perdendo as coisas. Bom dia, Deia. Quando a gente é mais nova, a gente tem isso. E a gente vai ficando mais velha e muitas vezes a gente escolhe. Tô te vendo, hoje eu tô te vendo, Débora. Tô assim, a Débora reclamou que ontem ela entrou e a gente não tava vendo ela. Hoje eu tô vendo. Hoje o Instagram dela não boicotou ela. E aí, a gente tem que entender que existem ciclos na vida, né? As estações do tempo. Muitas vezes, aqui no Brasil, a gente se confunde, porque aqui no Brasil é praticamente verão o ano todo, menos no sul, né? Que o pessoal do sul tem melhor as estações, né? Já, por exemplo, na Europa, em Nova York, tem primavera, verão, outono, inverno. Então, tem as frutas da estação. A gente aqui tem fruta o ano todo. Então, a própria natureza tem seus ciclos. Nosso corpo físico tem um ciclo. As mulheres, durante o mês, têm um ciclo. E a gente tem que respeitar esse movimento, né? Eu postei... Antes de postar os stories da chamada do Pílulas, eu postei, né? Tempo de costurar, tempo de rasgar, tempo de viver, tempo de morrer. Tudo na vida tem seu tempo. E se a gente não ficar atenta aos sinais de como a gente reage nas nossas escolhas, a gente acaba se atropelando, né? Eu nunca vou esquecer que uma vez eu estava lá dando entrada no Copador com o Sérgio no hospital e estava chegando no mesmo elevador que eu subi, tinha um grupo de executivos super jovenzinhos que o gerente deles teve um infarto no meio da reunião. O cara estava lá trabalhando, né, numa reunião e o cara infartou no meio da reunião. Então ele foi levado correndo pro Copador e a equipe estava indo visitar esse gerente que tinha tido um infarto. Então, assim, será que esse moço respeitou os seus ciclos? Será que ele respeitou o seu tempo? Será que ele não assumiu uma pressão grande demais? Será que ele não negligenciou a saúde dele? Quantas vezes a gente vê isso, né? Gente que dá tanta atenção para o trabalho e negligencia outras coisas. Bom dia, Indianara, tudo bem? Os ciclos clamam renovação. E muitas vezes a gente não quer ter olhos de ver que os ciclos terminam. Muitas vezes a gente entra em negação que aquele ciclo terminou. É aquele trabalho que já não está te rendendo e não está te fazendo feliz, é o relacionamento, é uma mudança que você precisa fazer, é uma pós que você precisa começar, seja lá o que for. Se você é um atleta, é você saber que está no tempo de você parar. Tantos ciclos, né? E a gente às vezes tem medo da mudança, fica adiando até que isso vira uma coisa não sustentável. Você necessariamente vai ter que passar para a próxima etapa. Então, como é que a gente facilita a nossa vida para que essas mudanças de ciclo, para que esses tempos, tempo de colher, tempo de plantar, tempo de renovar o solo, como é que a gente facilita a nossa vida para que a gente se adapte a esses ciclos? É se ouvindo. Fazendo silêncio, se percebendo. Quando tem aquela situação que a gente fica com engasgo, é um engasgo de garganta, é um engasgo de peito, é um engasgo... Tipo assim, por que eu tô me sentindo assim nessa situação? O que tá acontecendo? Se pergunta,
pensa, reza, pede para o teu anjo da guarda te mostrar, pega um desses livros que são de respostas, né, de sabedoria e tal, se concentra e fala, Senhor, o que está acontecendo comigo nesse momento? E abre numa página, vê o que vai vir para você, porque se a gente não se conecta com o nosso interior, né, com a nossa alma, se a gente não para reparar como a gente se sente com as coisas, às vezes o ciclo vai virar, a mudança vai vir e a gente vai dizer assim, como isso aconteceu? Foi acontecendo, só que a gente não percebeu os sinais, né? Aquela coisa assim, porque meu casamento acabou de repente. Um casamento nunca acaba de repente. As coisas vinham ali sendo sinalizadas, era você que não queria perceber. Porque de repente meu chefe me mandou embora. Também não. As coisas vinham sendo sinalizadas ali e você não conseguiu perceber. Então, a gente tem que se ouvir. Porque quando a gente se ouve e quando a gente se conhece, a gente meio que já entra na vibe que tem que mudar e a gente se prepara e a gente mesmo, antes de ser mandado embora, já começa a atualizar o LinkedIn, a fazer os contatos, já começa a perceber que, a empresa todo mês tem corte, a empresa todo mês tem corte. Uma hora o corte vai chegar em você. Então, assim, antecipa, vê como é que você se sente em relação a essa situação. Não, tudo bem, eu vou ficar aqui, quando me cortarem, tudo bem. Também pode ser, é uma alternativa. Mas o importante é que a gente esteja vivendo o momento presente, sentindo como o nosso corpo reage com as coisas e que a gente possa perceber como as mudanças são. E Juan Pablo entrou, a filhote entrou, hoje é aniversário dele. Bom dia, filho, tudo bem? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Que a gente se perceba, que a gente se ouça, que a gente pare para pensar como a gente se sente em relação às coisas e que a gente faça as mudanças, o aperfeiçoamento, que a gente transforme nossa vida para que a gente tenha ciclos virtuosos, ciclos de amor, ciclos bacanas. Thaís está fazendo 28 anos hoje. Gente, daqui a pouco o Juan Pablo vai 30, meu Deus do céu. Vai falar com a mamãe? Não, filho, você entrou, não vai falar comigo? Não, fala comigo. E é isso, são ciclos, são momentos, são fases, é tempo de tudo e que a gente possa estar conectadas com a gente, com a nossa alma, com o nosso interior, para que a gente possa acompanhar esses ciclos, essas mudanças, ouvindo o que a gente sente em relação às coisas e para que as mudanças sejam para o nosso bem. Era isso que eu queria falar com você. Hoje é um ciclo que é o Juan fazendo 28 anos. Deus do céu, parece que foi ontem que eu estava grávida dele. Passa rápido, gente. Vamos aproveitar a vida porque passa rapidão. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Beijo enorme, adorei a companhia. Beijo, Thaís. Beijo, Juan. Beijo, Indianara. Beijo, Kiko. Se ele não estiver lendo, eu vou dizer que vocês todos mandaram beijos para ele. Beijo. Quem mais entrou aqui? Andréia, Deborita, Fatinha e a galera do Reprise. Um beijo enorme. Vamos ficar atento aos sinais e vamos nos ouvir para que a gente possa fazer a nossa evolução e a nossa reforma íntima de um jeito suave, sem precisar tomar muita trombada por aí. Beleza? Beijo grande, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!